Olá, pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Israel do nosso curso Foco no Excel. Iremos para mais uma aula. E na aula de hoje, pessoal, estou trazendo exemplos sobre um controle financeiro. Aqui tudo é fictício. Nesse controle financeiro eu tenho aqui, ó, a data que vence, que é a data de hoje, tem a data de hoje. E aqui eu utilizei uma fórmula igual hoje. E aqui eu tenho os produtos, ó, geladeira, fogão, televisão. Aqui do lado eu tenho as lojas, ó. Loja um, loja 2, loja 10. Do lado tem os valores, aqui ó, eu tenho os valores de cada produto. Ó. A geladeira na loja um custou R$ 1.500. Aqui eu tenho a data de vencimento de cada produto. Eu quero descobrir se qual é a situação. Que situação é essa, pô? Você sabia aqui, ó? Se vence hoje, se a vencer ou se é vendida. Então, essa aqui é a situação. Se vence hoje, se é vendida. Então, para nós descobrirmos essa situação, eu utilizei uma fórmula. Por exemplo, se essa data, que é a data de hoje, ela for igual à data do vencimento, vai aparecer vence hoje. Se essa data aqui, se essa data aqui ela for menor do que essa, vai ter que aparecer a vencer. E se essa data ela for diferente, vai ter que aparecer, ó, vencida. Como é que eu faço isso então? Então, eu vou clicar aqui, ó, em E5. Lembrando que essa aula aqui ela está disponível aqui embaixo para download, vocês podem baixar. Isso vai colocar assim, igual se e abre parênteses. Se quem? Se B2 for igual a D5. O que eu estou dizendo? Estou dizendo que se a data de hoje for igual à data do vencimento, ponto e vírgula, abre aspas, vence hoje. E aí, ó, fecha aspas. Se essas datas forem iguais, vai vencer hoje. Ponto e vírgula, SE, abre parêntese. Se B2, se B2 for menor ou igual a D2, ou seja, se a data de hoje for menor do que a data do vencimento, ponto e vírgula, abre aspas, a vencer, fecha aspas, ponto e vírgula, abre aspas, e aí vem SIDA. Vamos lá, recapitulando aqui. Se essa data for igual a essa data, vai aparecer vencer hoje. Mas se a data de hoje ela for menor do que a data do vencimento, vai ter que aparecer a vencer. Caso contrário, vencida, eu vou dar um Enter. Opa! Aqui no caso, eu tenho que fechar dois parênteses, ó. Dois. Professor, por que dois? Eu abri um no primeiro se e abri, ó, um outro no segundo se. Se eu abrir dois, eu fecho dois, né? Porque eu fecho os dois, ó. E aí eu dou um Enter, ó. Ponto. Apareceu para mim aqui, ó, a vencer, ó. Por que a vencer, Israel? A data do vencimento é 27/11/2028. E a data de hoje, 2026. Então, ainda, essa parcela ainda vai vencer. Então, essa pessoa aqui, ele está em dias. Ele está em dias com a, com a parcela. Aqui eu poderia colocar em dias também. Aqui eu poderia colocar, no lugar de colocar a vencer, ó, para ficar mais fácil, a gente colocaria assim, ó, em, em dia. Ó, em dia. E aí, ó, eu mudaria aqui em a vencer, ó, em dia. Eu não sei se assim ficaria melhor, mas depois você pode até ver, ó. Pronto. Ele está em dia. Acho que assim fica até melhor para a gente ver, ó. Então ele está aí, ó, em dia.
Agora, como é que eu faço para fazer o resto? Para nós fazermos o resto, é simples, ó. Dois cliques aqui, ó. Eu preciso saber quais são as séries que vão se repetir, ó. B2 e B2 que vão se repetir. Clica aqui ó, em B2, ó. Se você tiver no computador de mesa, ou chamado de desktop, você vai clicar em F4, que é para colocar o cifrãozinho para cá, cifrãozinho para lá, ou seja, um cifrãozinho depois do B e um cifrãozinho antes do B, ó. Fixar. Professor, se eu estiver utilizando o notebook, você vai pressionar Fn, F4. Aí você vai clicar aqui, vai pressionar Fn e F4. E aí vai dar certo. E aí eu vou dar um Enter. Clico aqui ó, em dias. Posiciono o mouse bem aqui no canto e eu vou dar dois cliques. Ó. Um, dois. Ó. Pronto. Ó. Apareceu em dias. Ó. Essa parcela está vencida. Por que está vencida, Israel? A data do pagamento é de hoje. Ó. Era para ele pagar, ó. Era para ele pagar aqui, ó. Hoje, dia 1, 1 do, e aí, ó. É 1/2/2027. Então tá vencida. A data tá diferente aqui, ó. Com a data de hoje. Então tá vencida. Ó, venci. Essa aqui, ó. 1/1. Ó, 1/1, ó, igual, ó, vence hoje. Então essa data bem que eu vence hoje. Então não tá em dias, vence hoje. Em dias. Agora, Israel, ou professor, eu queria que quando tivesse aqui em dias ficasse verde, que tá verdinho. Eu queria que quando tivesse assim, vencida vermelho e vence hoje, amarelo, com sinal de alerta. Tem como, professor? Tem. Chama-se formatação condicional. Seleciona aqui, ó. Seleciona ele aqui. E quando nós seleciona de em dia até vencida. Aí vai aqui, ó. Formatação condicional. Realçar regra, ó. Texto que contém. Qual o texto que contém? Agora eu tenho que colocar exatamente como está lá, ó. Em dia. Olha lá, ó. Em dia. Eu quero que em dia esteja verdinho. Então eu vou clicar bem aqui, ó, no final. No final da setinha aqui, ó. E vou clicar aqui, ó. Formato personalizado. Vou clicar aqui, fonte, que já está. E você vai clicar para mim aqui, ó, em negrito, quero destacar. Como está em dia que está verde, eu vou clicar aqui um verde, ó. As nossas aqui, azul claro, verde, ó. Pronto, verdinho. Ok. Ó, e ok de novo, ó. Como é que eu faço com o resto? Mantenho o texto selecionado e vai lá de novo, ó. Formatação condicional, realçar regra, texto que contém. Aí eu vou colocar lá, ó, vencida. Ó, já selecionou. Se dá vencida, vermelho. Eu vou lá, ó, clico aqui, ó, personalizar, ó, negrito para manter o padrão e a cor vermelho. Ok e ok. E o vence hoje? Realçar a regra, ó. Realçar, formação condicional, realçar a regra, texto que contém. E aí? Vence hoje. Se vence hoje, é um sinal de alerta, então é amarelo. Clica aqui, ó. Negrito. Esse amarelo aqui vai ficar muito forte. Eu vou colocar esse laranja. Que o laranja vai ficar melhorzinho, o amarelo vai ficar muito forte. Ok? Ok, ó. Pronto. Ó. Professor, mas e quando eu coloco essas coisas, é interessante o seguinte, ó. Essa data aqui, ó, que ela vence hoje, ó. Vamos imaginar que não vence hoje. Então, você vai clicar aqui para mim, ó. Vai modificar. Então, você vai colocar assim. Vamos colocar aqui, ó. 1/1/2024. Ó, apareceu vencida. E o interessante é que ela muda de cor. Ah, essa aqui, ó, vamos mudar aqui de 2023, ó. Vamos colocar ela para 2029. Ó, ela muda de cor e coloca em dias. Eu consigo trabalhar isso aqui, ó, uma vez que eu formatei condicional, uma vez que eu formatei ela aqui condicional, eu consigo fazer isso. Vou colocar aqui no meio, pronto. Eu consigo trabalhar com essa linguagem aqui.
Agora eu quero saber os dias de atraso. E aí, como é que eu faço para descobrir o dia de atraso? Igual se quem? Se B2, se B2 for menor ou igual a D5. Ou seja, se a data de hoje for menor do que igual à data do vencimento, ponto e vírgula, eu quero que me retorne o número zero. E se não for, Zé, se não for, eu vou pegar a data do vencimento, que é B2, e vou subtrair por aqui, ó, D5. E aí eu fecho parênteses. E aí eu dou Enter. Pronto. Aí vai aparecer esse tracinho no meio. É só, vou selecionar isso aqui tudinho, seleciono aqui tudinho. É porque tem formato contábil. E aí tu clica aqui, ó, na setinha e coloca zero. Pronto. É só diminuir aqui as casas decimais. Pronto. Eu vou colocar aqui dias em atraso. Pronto. Só pra você saber que, ó, dias em atraso. Pronto. Para nós sabemos aí que isso aqui é dia em atraso. Então eu tenho quantos dias em atraso? Nenhum. Dois cliques, ó. Eu tenho que arrastar, mas peraí. Vai seguir a mesma regra. Clica aqui no B2, ó. F4. No outro B2 também F4. E aí dá um Enter. E aí tu puxa. Aí eu tenho. Eu poderia colocar aqui, para ficar bonitinho, separação. Aqui, ó. Separadores de milhares, ó. Pronto. Quando eu colocar separador de milhares, já me deu o pontinho aqui, ó. Para mim somar os dias totais de atraso, igual soma. Para mim colocar lá o dia de atraso, eu clico aqui embaixo. Como eu quero somar tudo, ó, o macete. Eu quero somar tudo aqui, ó. Então eu clico aqui embaixo, dou um Alt e igual. E quando eu dou um Alt igual, ele soma tudo, ó. E é só dar um Enter. Como eu quero que ele fique igual aqui, ó, com um pontinho, eu vou bem aqui, ó. Pronto. Aqui eu posso selecionar, ó, e diminuir até as casas decimais, ó. Ó, diminuir casas decimais, ó. Pronto. Posso centralizar, ó. Já está no centro. Então aqui eu tenho 3 dias de atraso. Vence hoje. Como ela vence hoje, eu tenho um dia de atraso? Não, porque vence hoje. Então aqui é interessante também. Você quer ter um controle, você trabalha numa loja, por exemplo, e você quer saber quais os teus clientes que estão em dia, quais os teus clientes que vão vencer, qual que vence hoje. Isso aqui é um controle financeiro que vai além. Ah, eu estipulei uma multa, por exemplo. Qual foi a multa? Se ele não tem nenhum dia de atraso, ele não vai pagar nada. Se ele tem 10 dias de atraso, ele vai pagar 1%. E se ele tem 30%, ele vai pagar, ó, 2% aqui. Para fazer a conta, para fazer esse valor da multa aqui, vamos colocar o seguinte, ó, igual Pro. Opa, eu poderia usar o PROX, não usar o PROC-V, porque nem todos vocês que estão na aula têm aí o PROC-X, que o PROC-X está disponível aí apenas só na versão Office 365. Igual ao PROC-X, ó, aqui, ó. Se o dia de atraso, o que eu estou procurando? É o dia de atraso, ponto e vírgula. Qual é a matriz tabela? Ó, eu vou selecionar aqui, ó. Vou selecionar, ponto e vírgula. Qual é a coluna que eu quero que me retorne? Eu quero que me retorne a coluna de número 2, ó. 2. Eu quero que me retorne a coluna de número 2. Por que o número 2, Israel? Porque eu quero que me retorne o valor das porcentagens por enquanto. Feito isso, ponto e vírgula. Como eu quero que ele me retorne o valor exatamente exato, número 0. Fecha o parênteses e dá um Enter. Eu vou selecionar de toda essa linha para me colocar em porcentagem. Só para me te mostrar uma coisa. Vamos lá. Por que aqui deu 0, Israel? Observe que ele está em dia. Se ele está em dia, ele vai pagar alguma multa? Não vai. Como eu tenho que arrastar, o que eu vou fazer?
dois cliques. Eu vou prender aqui o A19, pressionando F4. Se você está no notebook, lembrando, Fn F4 ou Ctrl Fn F4, também vai dar. Aqui, ó. Pronto. Pressionei os dois. Clico lá no zero e arrasto. Ou eu arrasto aqui, ó. Ou eu dou dois cliques. Aí vamos lá. Por que que aqui deu zero? Aqui deu. Vamos lá? Por que que deu zero? No caso, como eu estou procurando aqui os valores, eu vou dar dois cliques, ó, e eu vou tirar esse número zero aqui, ó. Ele não vai me interessar por enquanto. Eu vou dar um Enter. E aí eu vou puxar. Pronto. De novo, por que que deu zero, Zé? Porque como ele queria um valor absoluto, eu tirei o zero para não querer que me retornar o valor só as porcentagens. Então, olha o que me retornou, ó, zero, 2%. 3.000 dias, aqui tem 3.000 dias de atraso, ó. Tá mais do que 10, ó. Olha lá, 3.000 dias de atraso está mais do que 10. Então, ele retornou aqui, ó, os valores aqui, todos eles, ó. 0, 0, 2%, 2%, 2%. Professor, mas não tem aqui nenhum dia de 10 dias de atraso. Vamos colocar um aqui de 10 dias de atraso, para a gente ver, na lógica? Vou pegar essa vencida aqui. Vou pegar aqui 1/1/2026. Vou pegar aqui 10 dias. 1/1. 1/01, qual é o normal? 15/2/2026. Deixa eu ver se dá 10 dias. 10 dias ainda. 2, do 1. Pronto. Modifiquei aqui, ó. 15, ó. Só para vocês verem que de busca. Ó, 15/1. 15/1 tá com 17 dias de atraso. O que o Excel faz aqui, ó? Quando for 0 dia, ele vai 1. Quando for de 10 dias até 29 dias, ele vai dar 1. Ele vai encontrar a pratinha número 1. Observe que tem 17 dias, encontrar o número 1. Quando for de 30 dias para frente, ele vai fazer aqui a multiplicação por 2. Eu quero que vocês entendam essa lógica aqui. De novo, eu vou explicar de novo aqui, pessoal. Olha lá. Em dias, 0, 0. Só que aqui tem 3.000 dias de atraso, então é 2%. Só que aqui, ó, na conta que tem 17 dias. E aí vai ter 1%. Essa é a lógica. Isso que ele faz. Então, se eu estiver devendo de 1 até 9 dias de atraso, de 1 até 10 dias de atraso, ele vai pagar 1%. Olha, de 10, perdão, de 10, se ele não estiver devendo nada, ele não vai pagar nada de atraso. Se ele estiver devendo do 0 até o 9, até 9 dias de atraso, ele não paga nada de juro. Até 9 dias atrás, ele não paga nada de juro. Agora, se ele tiver de 10 para frente, aí ele paga 1%. Vou fazer um teste aqui. Botei 15/2, ó. Vou botar aqui dia 10. 22 dias. Vamos botar aqui um, um de 25, opa, um de 01 de janeiro a 26, dá 31 dias, ó, 2%. Olha lá, ó, 31 dias dá 2%. Vou colocar aqui 20, dá 12, 19, dá 13, 22 dá 10, ó. Pronto, 10. Deu 10 dias, ó. Ele passou agora a pagar 1%, ó. 10 dias, ó, 1%. 10 dias que deu 1% agora. Agora,
23, ó. 23 está vencida, mas tem 9 dias. Está vencida, mas tem 9 dias. Como tem 9 dias, ó, ele não vai pagar nada de juros. Ele só vai pagar o juro quando for de 10 até 29. Deu 10, 29, 1%. Virou para 30, 2%. Deu para entender? Beleza. Só que eu só queria que vocês entendessem isso. Eu quero que apareça aqui o valor que ele vai pagar. Qual o valor da multa? Então vai dar 2 cliques aqui, ó. 2 cliques. E como eu quero saber o valor da multa, lá no final, do parênteses, vezes quem? C5, que é o valor pago. Eu dou Enter. E aí eu arrasto, ó. Era, professor, mas deu tudo porcentagem, porcentagem. Beleza, é isso mesmo. Deixa selecionado, tu vai clicar bem aqui para mim, ó, na moeda. Formato de número de contabilização. Pronto. Olha lá, ó. Ele tem 3.000, ó. Vou pagar isso aqui de atraso, ó. Vou pagar isso aqui de atraso. Não tem, não paga, ó. Não tem, não paga. Qual é o total da multa? Clica embaixo e coloca assim, alto igual. Ele vai pagar um total de juro aí, 393. 393. Ele vai pagar, ó. Lembrando que esses valores vão mudar, porque eu estou utilizando a data de hoje. Quem vai fazer essa aula amanhã, ela vai mudar para a aula de amanhã, para a data de amanhã, e aí por aí vai. Então, essa data aqui ela vai utilizar, que eu estou usando a data de hoje. Então, cada dia que você abrir, pode ser que não dê o mesmo resultado. Pode ser que aqui esteja em dia. Mas se tu abrir essa prenda, se for fazer essa aula daqui a 3 ou 4 ou 5 meses, ou tu for fazer essa aula em 2029, ela não vai estar em dia. Então, isso vai variar. E o quanto é que ele vai pagar, Zé? Bom, para ele pagar, vai ser igual o valor do produto mais o valor da multa. Pronto. Enter. E aí eu vou arrastar, ó. Clica, segura, arrasta. Para mim saber o total que ele vai pagar, é isso aqui, ó. Ah, igual. Então ele vai pagar 34.993. Então, eu tenho 34.993 de valor a pagar. Deu para entender? Pessoal, eu fiz essa aula com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar. Está disponível aqui para download. Compartilha. Indica para os amigos. Vamos. Se essa aula foi importante para você e te ajudou, ela pode ajudar mais alguém. Então, não deixe essa aula morrer com você. Seja um compartilhador. Então, aqui eu tenho o nosso curso de Excel que nós estamos gravando, eu tenho um curso de Power BI também que nós estamos gravando. Aproveite, usufrua disso. E essa aula está disponível aqui para download para vocês. Pessoal, muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando. E até a próxima aula, se Deus quiser.